Já pensou em planejar seus móveis do seu jeito? Sua casa do jeito que você sonhou? Executamos com muito cuidado e carinho. Matex Almeida, móveis planejados. Fone 99265-5976. Dois, três descontos. Comprar e economizar em um só lugar. 123descontos.com.br. Salve, salve, galerinha! Pra você uma ótima sexta-feira, ligado com a gente, Tereco Bobagem no ar. Pra você uma ótima noite, eu e o gordinho mais coisado de Campo Grande. Salve, salve, galera. Você galera. perdeu o que, Marcílio, que você tá chorando aí? Fala aí, Eu? você perdeu aquele estúdio aqui. Eu não perdi nada, não. Alguém pegou e saiu correndo. Levaram meu... Seu carregador e seu cabo. Nossa, meu cabo. Seu Minha cabo. preocupação é o cabo. É o cabo. É. Se alguém sai com o cabo do Marcílio, Devolva-me. o cabo do Marcílio. É, Mas aí, como devolva-me. você tá, gordinho? Como Eu tô ótimo, tô jóia. Tudo Tô aí. dentro? Mais ou menos. Beleza? E falar aí mais ou menos, hoje vai ter um papo muito legal, vamos falar mais ou menos sobre o quê? Sobre saúde, né? Como tá a sua saúde, bicho? Tá bem? Você tá aí? Tá mais coisado? ou tá menos? Tá mais ou tá menos a sua saúde, né? Como Baqueada tá igual a do Jota, porque a do Jota de tá? vez em quando dá um... Dá uma baqueada, dá uns trecos aí, um refresco. Como que você tá a sua saúde? Começo do mês, começo do ano, como que anda o cuidado com a sua saúde, meu querido? E hoje recebendo ele aqui, que é doutor e presidente do sindicato dos doutores. dos doutores ou médicos, né? Do Mato Grosso do Sul. Você acha que é pouca coisa? Ixi, rapaz, aí é muito. Você acha que é pouca coisa? Não, meu amigo. Aí Cara, tem DR, hein? Doutor. Doutor. O cara é presidente Dos doutores. dos doutores. O cara já atendeu em UPA já. É. Meu amigo, doutor Marcelo Santana, que honra ter você aqui, meu irmão. Seja bem-vindo ao nosso podcast Tereco Bobagem, meu querido. Salve Jota, salve Marcílio, é um prazer estar aqui hoje com vocês para a gente falar sobre esse assunto tão importante que é a saúde, né? Sim. E falar dessa forma descontraída, que possa chegar a todos, né, com uma linguagem bacana. Eu acho que é uma proposta muito interessante, então eu quero agradecer vocês dois por ter nos convidado para vir aqui para conversar, para ter essa conversa descontraída, mas ao mesmo tempo muito séria. Sim. Né? Para todos que estão nos assistindo. Que massa. Bacana. E para você que de repente sempre ouviu o Tereco Bobagem na rádio, sempre ouvia lá o Tereco Saúde, esse é o Dr. Marcelo, que durante um ano a gente fez quadro junto ali, levou muita entrevista, muita informação. Ele não queria aparecer muito, né? Mas agora não. Então agora tá aí. Tá na tela, tá na tela. Tela! Coloca na quadrada. Ô Marcelão, pra galera que tá te conhecendo agora, que tá te vendo, e pra gente começar esse bate-papo, cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Marcelo, como que foi entrar e fazer medicina, por que medicina e não psicologia ou fazer um outro curso, o que te levou a fazer medicina, cara? Como que foi isso na sua vida, cara? Então, Jota, Marcílio, eu entrei na faculdade de medicina em 2002, fiz a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e, para falar a verdade, meu sonho de infância, de menininho, não era ser médico. Eu queria ser piloto de avião, né? E no decorrer do tempo, a gente foi estudando, entrou para o 2º grau, começou a mexer com a área de biológicas e começamos a gostar bastante. E também foi influenciado também por uma prima minha que entrou na faculdade de medicina, uma prima minha mais velha. E aí eu acompanhei esses primeiros anos dela dentro da faculdade,
conheci a faculdade, conheci os colegas da turma dela e comecei a me interessar muito pela medicina. Eu sei que por volta dos meus 14, 15 anos eu já pensava, já queria ser médico, né? Gosto muito ainda de avião, mas tenho certeza que a gente teve uma escolha que eu não teria mudado hoje, com certeza. A gente vê que a gente nasceu para ser médico, né? Mas ainda gosto bastante de avião também. Que massa, cara. Hoje você atua em que área dentro da medicina? Porque quando você se forma, você faz algumas especialidades, é isso? Como que funciona, Marcelo? Então, o cara sai da faculdade de medicina e como que é o processo até chegar onde você chegou? Então, Jota, você tem que fazer primeiro a faculdade, né? Correto. E a faculdade de medicina, ela dura 6 anos aqui no Brasil. Então, você tem que entrar na faculdade, cursar os 6 anos e quando você está terminando, normalmente você tem as opções ou de ficar com o diploma de médico e atuar como médico generalista ou fazer... o famoso clínico geral. Na realidade não é nem o clínico geral. O generalista é o médico que tem o diploma de medicina e ele com o diploma de medicina ele pode atuar na medicina, em qualquer área. Mas com o decorrer do tempo a medicina foi se especializando e surgiram as especialidades médicas, né? E essas especialidades o médico escolhe para que área que ele vai. Ou se é uma área clínica, uma área cirúrgica. E aí, no caso, vai fazer a residência e esse tempo de residência é variável, né? No meu caso, eu fiz clínica médica, que é uma área clínica, né? São 2 anos de residência. Quando você termina essa residência em clínica médica, você fica intitulado como médico clínico geral, né? O médico especialista em clínica médica. E aí você pode parar também, a medicina você pode, a partir do momento que você se forma, você pode se especializar cada vez mais ou parar dentro de alguma especialidade ali que você escolhe. E aí depois da clínica médica eu resolvi fazer nefrologia, que são mais 2 anos de residência, e aí a gente vira nefrologista, que é o médico especialista em rim. Acha que, como que é? Nefrologista. Parece nome de filme pornô, né? Parece pornografia. Então, cara, o que é, cara? O que seria essa pessoa, esse médico? Ele trabalha com o quê? Então, o médico nefrologista é o médico especialista em saúde dos rins. Né? Junto com o urologista, que é uma área que também cuida do aparelho urinário, do rim, né? Só que voltado para a área cirúrgica, o médico nefrologista ele vai cuidar da parte clínica dos rins, mas não é só clínica, porque o médico nefrologista também ele é especializado nas terapias renais substitutivas. Quando o paciente perde a função do rim, né, ele tem como opção fazer alguma modalidade de diálise ou mesmo ir para o transplante renal. E essas modalidades, tanto do transplante renal quanto da hemodiálise ou da diálise peritoneal, é acompanhado pelo médico nefrologista. E também as outras doenças clínicas do rim, o médico nefrologista ele trata. É bom deixar claro, né, que no caso dos transplantes renais, a função do nefrologista não é fazer o transplante, ele participa do transplante, ele monitora o rim que vai ser transplantado, só que quem faz a cirurgia é o urologista. O nefrologista ele recebe o órgão, prepara o órgão para o transplante, passa para o urologista para fazer toda a parte cirúrgica, fazer a conexão do órgão no corpo, né? E aí depois o pós-cirúrgico, durante toda a vida desse paciente transplantado, vai ser feito com o nefrologista e o urologista eventualmente acompanhando também, principalmente se surgir alguma questão cirúrgica dentro dessa situação toda. Nossa, cara. E como que foi para você a primeira vez que você segurou um rim na mão, cara? Como que foi essa sensação para você? Você tá segurando ali uma parte do órgão humano. Como que foi isso para você? Qual que é a sensação que você teve? Ou quando você viu pela primeira vez alguém aberto ali, que você pôde ver o ser humano por dentro, como que foi para você essa experiência? Na realidade, Jota, a parte cirúrgica durante a faculdade você já acompanha, independentemente se você vai para uma área cirúrgica ou não. Então, como estudante de medicina, a gente participa de cirurgias, né?
a gente acompanha as cirurgias junto com os preceptores, com os professores, com os residentes daquela especialidade que estão na parte cirúrgica. Então a gente entra em contato muito cedo com a área cirúrgica. Muitos médicos vão para essa área cirúrgica e outras não. Obviamente que é uma situação bem diferenciada, você está com o ser humano ali aberto, exposto, vendo toda a fisiologia do que você aprende na teoria, você podendo ver os órgãos, ver uma cirurgia complexa, como que ela é feita, os detalhes, isso daí é muito interessante, né? Mas a gente acabou optando pela área clínica, mas isso sempre é uma situação muito especial, você eventualmente participar de uma cirurgia. Com relação ao transplante renal, eu fiz um estágio lá no Hospital do Rim de São Paulo, que é o maior hospital transplantador de rim do mundo, faz em torno de 1000 cirurgias de transplantes renais por ano, então é um hospital muito capacitado e a gente participou dos transplantes lá e obviamente não digo nem que a cirurgia do transplante renal é muito interessante você assistir todos os detalhes de como é realizada, mas para mim o mais importante de tudo é você ver uma pessoa que estava ali fazendo hemodiálise ou diálise peritoneal, que é uma outra modalidade de diálise, e está ali naquela luta diária fazendo essa terapia renal substitutiva, que obviamente o paciente tem que, quando faz hemodiálise, tem que ir em média 3 vezes por semana para fazer a terapia que dura ali em média de 4 horas, então 3 vezes por semana está indo numa clínica de diálise para fazer hemodiálise, e quando uma pessoa dessa faz o transplante, isso traz uma qualidade de vida imensa para o paciente e a gente vê no olho dele que ele recebeu um órgão, é uma questão muito importante, né? Eu acho muito importante essa questão do transplante. A gente tem que estar sempre incentivando o transplante, não só o transplante renal, como o transplante de outros órgãos, porque você traz oportunidade para uma pessoa que está com algum tipo de problema, que está com problema hepático lá no fígado, está com problema renal, está com problema na córnea, está com problema no coração, ele receba um órgão numa pessoa que faleceu, né? E ele possa ter restaurado a sua saúde, parte da sua saúde, possa seguir em frente. Então isso é uma coisa muito emocionante. Cara, você já está com quanto tempo já na medicina? Trabalhando, atuando? Jota, eu me formei em 2007, então 17, 18, 19, 20, 21, 22, sou 15 anos já que eu sou médico, né? Cara, nesse tempo todo, né, há mais de 15 anos aí já como médico, trabalhando, atuando na saúde, qual foi o momento, assim, Marcelão, que foi aquele momento que você, puta merda, valeu a pena ter feito medicina, valeu a pena eu ter estudado? Algum momento assim que você viveu, que você falou, puta, valeu a pena eu ter feito medicina? Jota, é uma sensação diária, né? Você lidar com o sofrimento, porque normalmente, né, as pessoas quando estão doentes, elas estão em sofrimento, né? E é um sofrimento que a família inteira ela tá vivenciando aquilo. Então, quando você tem uma experiência positiva de você conseguir um tratamento efetivo, você resgata uma pessoa numa condição de saúde prejudicada e você restabelece para ela a qualidade de vida, né? Isso traz para você sempre uma emoção. Isso é vivenciado, como eu falei para você, diariamente, né? Quando um paciente pega e te fala que agradece por você estar ali naquele momento, agradece a Deus por você estar intervindo ali, é sempre uma situação que traz para a gente a satisfação por ser médico. E principalmente porque a nossa área é uma área muito pesada e você não tem muitos agradecimentos, né? E a gente também não espera isso, né? A gente está ali para trabalhar, né? E fazer a nossa parte. Mas quando há o reconhecimento, né, isso traz bastante emoção pra gente, sempre. Nossa, cara, eu vou te fazer uma pergunta até meio chata, mas com certeza pessoas que estão nos assistindo agora já passou, já vivenciou isso, e muitas pessoas já passaram por isso. Por que a gente encontra
que a gente encontra médicos que são, cara, extremamente humanos, e a gente encontra médicos também que são extremamente açougueiros. Cara, que falei pra você, velho. Porque hoje eu vi um vídeo que eu achei interessante. O cara falou bem assim: você quer ser médico? Eu vou ensinar você a ser médico. Tá com dor? Anda dor. Tá com dor de barriga? Ele falou dipirona. Não, tá com dor de dipirona. Tá, você porque toma um remédio e tal. Manda o cara fazer exame e dá pro outro plantão. Pronto, vai embora pra sua casa. Entendeu? E nem deixa o paciente sentar, porque se o paciente sentou, você está ferrado, ele vai querer conversar com você. E quando eu vi isso, eu falei, caramba, cara, eu nunca peguei médico assim, mas tem gente que a gente ouve muito falar disso, de médico que simplesmente olha para você e faz o trabalho dele e vai embora. Mas tem aqueles caras que tem amor pelo que faz as coisas com tesão. Por que isso, cara, nesse meio? Por que tem médico que tem tanto amor pelo que faz e tem médico que toca o foda-se no que está fazendo? Jota, eu penso que para você escolher uma profissão, né, você tem que ter aptidão para aquilo, né? Você tem que escolher algo que você goste. E a gente sabe que não só na medicina, em qualquer toda profissão, né, Marcílio, as pessoas pegam e algumas vão para algumas áreas que elas não têm aptidão, visando algum tipo de situação que ela vê que vai ter alguma situação positiva para a vida dela. E para a medicina é a mesma coisa. Então nós temos médicos, com certeza, que eu acredito que seja muitos médicos que têm aptidão para a medicina e outros que realmente não têm. E é importante para o paciente ele estar bem com o médico que está fazendo o atendimento dele, né? Obviamente hoje, mais do que no passado, a gente tem um número de médicos muito maiores do que era, né, previamente. Se abriram várias faculdades de medicina e existem vários profissionais no mercado e a gente sabe que o paciente muitas vezes pode escolher o médico que vai atender ele, né? Então isso seria uma situação que, para ter o atendimento, tem que ter a relação médico-paciente bem íntima, né? Tem que ter a confiança dos dois lados, tanto do médico que está atendendo quanto do paciente que está sendo atendido, né? Agora a gente tem que também avaliar que tem muitos médicos, principalmente a gente vê isso no sistema público, que são pessoas que acabam sofrendo por doenças da parte psiquiátrica, depressão, síndrome de burnout. Essa Covid mesmo foi uma dessas que... Sim, a sobrecarga em muitos profissionais. A gente vê também muitos profissionais que são pessoas boas, que estão com situações ali relativas a um trabalho muito intenso, e essas pessoas acabam muitas vezes perdendo a saúde mental, e isso indo para o atendimento. Então também é uma questão. E existem aqueles profissionais que são pessoas que, como você disse, não tem nenhum tipo de aptidão para ser médico e acabam estando ali, e infelizmente isso acontece em todas as profissões e acontece também na medicina, e é uma infelicidade, obviamente, isso daí. Cara, pegando essa deixa que você falou de doença, de médico supercarregado, muito de coisa a fazer, a gente sabe que quando um médico falha, quando há um erro médico com o paciente vai na justiça, mete o médico no pau, vai na imprensa, faz aquele escambau todo. Mas, e quando ao contrário? Quem que esses médicos ocorrem? Para quem que esses médicos vai pedir socorro? Como que funciona? Vamos supor, eu chego lá no hospital e maltrato você, te xingo, faço um monte de coisa para você, te maltrato realmente e te causa uma dor. Às vezes chega até a bater no médico, né? No médico. Porque se ser com o paciente tem para onde recorrer, ele vai para a diretoria do hospital, ele vai tal. Eu mesmo estive internado no hospital 40 dias, que, cara, eu só peguei uma médica, não vou falar o nome do hospital por ética, mas peguei uma médica que não era carniça, mas assim, não era, sei lá. Você não teve o feeling com ela? Mas de compensação, os outros médicos, como entendeu, tanto os residentes como os médicos mesmo, ficou louco, era um amor de pessoa. Os caras vinham te cumprimentar, pegavam na tua mão. E eu ficava assim, caramba, velho, se alguém falar mal de um cara desse perto de mim, toma um soco aqui. Eu dou uma porrada com sol e tudo. E eu não deixava mesmo. Às vezes tinha algum parceiro que ele falava mal de tal velho, eu falava, não, opa, parei, isso aí não. Esse cara eu conheço, esse cara não é assim não.
Então, de repente, você que não entendeu o jeito que ele te falou. Então, cuidado, porque esse médico é massa pra caramba. Então, assim, eu defendi porque eu via que o cara era foda, tá? Mas vamos lá, a pergunta é, quando acontece algo com os médicos, pra onde eles vão? Tá? De repente, uma mulher chega e acusa o médico de abuso. E aí? Quem que vai ajudar esse médico? Quem que vai defender esse médico? Como que funciona isso para vocês? Então, Jota, a questão hoje do direito, né? O direito de ampla defesa para todos, né? Correto. O médico, obviamente, ele tem a possibilidade de procurar um advogado e esse advogado vai fazer a defesa dele, né? Ou fazer alguma questão judicial, entrar com uma questão judicial, o paciente que foi lá e agrediu ele. Mas institucionalmente a gente tem um sindicato dos médicos, né, que tem essa finalidade. Né? As pessoas ligam o sindicato somente a questões salariais. O médico está querendo ganhar mais e então aí vai lá e faz greve. E não é isso a função do sindicato dos médicos. O sindicato dos médicos ele existe para promover, né, a questão trabalhista para esses profissionais, de condições de trabalho, salariais, não só para isso, para estimular a união da classe, para buscar junto com o setor público saídas para situações que esses profissionais eles vivenciam ali no cotidiano deles, e assim como os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os fonoaudiólogos, os fisioterapeutas, todo mundo da saúde que está ali no dia a dia, e esses são os profissionais que conhecem realmente como funciona o sistema. E eles podem muitas vezes fazer proposta, que estão ali todo dia e conhecem aquela realidade, fazer propostas para melhoria. Isso já aconteceu por diversas vezes. O Sindicato dos Médicos, por exemplo, já participou de vários tipos de campanha, por exemplo, de questão de doação de órgão. Então, é uma entidade que está ali para promover o bem-estar do profissional, que é muito importante profissional ter bem-estar, porque para que ele te atenda com qualidade, ele tem que estar psicologicamente bem. A pessoa que não está psicologicamente bem, ela não desempenha suas funções como poderia desempenhar ao máximo. Por exemplo, piloto de avião. Imagina um piloto de avião que está ali sofrendo uma depressão grave, né? É uma situação extremamente perigosa, e assim é para o médico também. Infelizmente, a sociedade encara o médico como sempre encarou, como um ser, né, diferenciado aquela questão do sacerdócio. Não enxergava como uma pessoa, mas como uma entidade. E o médico é humano. Né? Então a gente tem que preservar a saúde desse profissional como dos outros, para que ele possa oferecer uma saúde de qualidade para a população. A gente tem hoje, por exemplo, a gente está falando de medicina pública, médico de família e comunidade, né, que hoje é o profissional que mais atua na atenção básica do sistema público. Eles atuam no sistema privado, mas no público, que fazem a residência nessa especialidade, uma residência também de 2 anos, em medicina de família e comunidade, e são médicos que entendem, assim, resolvem a maior parte dos problemas nas unidades de saúde, e muitos deles criam um vínculo muito grande com o local que eles trabalham, né? Dando um exemplo de como é importante a criação desse vínculo entre o médico e o paciente. Né? Legal. O sindicato, além dessa função de ter esse cuidado do bem-estar, esse cuidado todo jurídico, ele tem algum órgão dentro deles ali que fiscaliza, que vai nos hospitais para saber como que está o médico, tem alguma coisa nesse sentido? Alguém que acompanha os caras nessas clínicas, nos hospitais públicos? Tem alguém que faça isso? Isso funciona ou não? Como funciona o sindicato? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu sei que tem vários médicos que vai estar nos assistindo e tem várias pessoas também que vai nos assistir. Então, assim, para os médicos saber por que o sindicato dele existe. Porque o cara é médico, mas de repente o cara sabe que tem um sindicato, mas o cara não conhece o que é o sindicato. Então eu sei que tem sindicato, mas tá aí. Tem muita gente nova que se formou agora, tem muito garoto novo que se formou agora aí na medicina
e que o sindicato já tem há muito tempo. Então, por que eu estou te perguntando a função, como que trabalha, se é ativo, se não é, como que é tudo isso? O Sindicato dos Médicos tem mais de 40 anos, Marcinho, de existência aqui no Mato Grosso do Sul. Né? Então, é uma entidade que faz as apurações das denúncias que esses médicos venham a fazer. O que a gente tem que entender é que existem as outras entidades médicas, né? E uma dessas entidades é o Conselho Regional de Medicina. E a gente sabe que muitos colegas não sabem qual que é a função do Conselho Regional de Medicina. O Conselho Regional de Medicina é uma autarquia federal que fiscaliza os profissionais de saúde e a medicina, os médicos, né, o profissional de saúde médico e a medicina. Então, vai ver se os médicos estão cumprindo a legislação do Conselho e os locais onde eles atendem também estão cumprindo as regulamentações para poder funcionar. Basicamente seria isso. E qual que seria o papel do sindicato? O papel do sindicato é auxiliar esse profissional quando ele, dentro do trabalho que ele está desempenhando, ele vê que não está na conformidade, que ele está atendendo um número demasiado de pessoas num determinado período, né? Não está tendo condições de trabalhos adequados, condições salariais adequadas. Eles fazem as denúncias para o conselho, para o sindicato, e o sindicato vai fazer as averiguações e muitas vezes, inclusive, solicita que o Conselho Regional de Medicina vá junto. O Conselho Regional de Medicina, eu digo aqui em nível do Mato Grosso do Sul, né, e o Sindicato dos Médicos também do Mato Grosso do Sul aqui no Mato Grosso do Sul, mas tem as entidades nacionais. No caso, o Conselho Federal de Medicina, quando é uma questão de Brasil, né, e a Federação Nacional dos Médicos, que é a federação sindical do Brasil, junto hoje com a Federação Médica Brasileira, FMB. São essas entidades que podem fazer a defesa do médico, porque o Conselho Regional não faz defesa, ele fiscaliza. Então, a defesa do médico é um papel sindical. Por isso a importância do médico aderir a essa entidade, que é o Sindicato dos Médicos, não de uma forma política, de partidário, partido A ou partido B, mas pensando na coletividade de discussão com as entidades, com as instituições, visando sempre o melhor atendimento médico, que não vai ser só para o médico, mas vai ser também para a população. Todo mundo sai ganhando, desde que seja uma situação que contemple o bem-estar de todos. Cara, para a galera que está nos assistindo entender legal, quantas horas bacana que seria o ideal para um cara que trabalha, vamos colocar aí num PS da vida, num pronto-socorro da vida, ou até nesses UPAs 24 horas que tem, qual que é o horário ideal de um médico realmente estar trabalhando e quantos pacientes é o ideal para que ele possa atender, assistir legal esses pacientes? Porque ele, principalmente quando ele vai para o socorro, ele não só atende, mas tem aquele acompanhamento depois, aquelas coisas todas. Como que seria o ideal para isso, Marcelo? Quanto tempo de trabalho, quantos pacientes, como que seria isso? Ô Jota, o cara fazer um trabalho bacana. Eu sempre falei no começo aqui da entrevista que eu gosto muito de avião. Então eu sempre faço comparação da medicina com a aviação, né? Para você ter uma ideia, um piloto quando vai fazer um voo internacional, a equipe de piloto não vai só o piloto e o copiloto. Vai sempre normalmente mais um piloto, vamos colocar reserva assim, reserva, e durante um voo, por exemplo, daqui lá para Paris, né, voo longo, voo pesado, responsabilidade nas costas, muitos pacientes dentro do avião, esses pilotos eles se revezam. Então ficam dois, os três normalmente no decolar e para pousar. Mas enquanto o voo está ocorrendo em altitude de cruzeiro, esses pilotos se revezam para que eles possam descansar, né, entre eles, e estar ali apto em qualquer momento durante o voo se tem uma emergência. E na medicina a mesma coisa. A gente tem que entender que o ser humano médico, quando ele está num plantão noturno de 12 horas, como qualquer outro trabalhador, não é um plantão simples, porque está indo contra a fisiologia, né? As pessoas elas foram feitas para ficar acordadas de dia e dormir à noite.
Então aí já tem um problema, né? Então por isso que durante um período noturno, um plantão de 12 horas, tem que ser regulamentado, eu defendo dessa forma, regulamentado um horário correto para descanso dos profissionais, para que eles estejam preparados em qualquer momento do plantão se chegar a uma situação muito mais grave. Com relação a horas, isso é muito variável. Se a gente for avaliar que um trabalhador trabalha uma média de 8 horas por dia, né? A gente sabe que os profissionais de saúde não. Eles trabalham muito mais que 8 horas por dia. Um plantão de 12 horas. Então já é uma situação complexa. Muitos, principalmente antigamente, quando o número de profissionais era menor, muitos médicos faziam mais que 12, 24, 36 horas de plantão ali, né? E faziam porque numa cidade do interior onde não havia outros profissionais, esses profissionais faziam essa rotina mais pesada, né? E isso daí, obviamente, que é uma situação muito desgastante. Com relação a paciente, eu vou devolver a pergunta para vocês dois. Num plantão de 6 horas, né? Vocês acham que um médico atender 50 pacientes num plantão de 6 horas é pouco, muito ou tá bom? Vou falar pelo que eu vivi. Vou falar pelo que eu passei esses dias todos em hospitais, essas coisas todas correria. Eu acho que é muita gente que eles atendem. Vamos fazer uma continha básica? 6 horas vezes 6, 60 minutos, dá 360 minutos, né? Se a gente dividir 360 minutos por 50 pacientes, quantos minutos ficou por paciente? E aí a gente sabe que dentro de um pronto-socorro, a gente tem muitos casos mais simples. Mas dentro desse universo dos 50 pacientes, tem pacientes mais graves. E aí muitas vezes a população não entende por que o paciente entra dentro de um plantão desse e o médico vai lá e atende rápido, porque ele vai chamar o outro, vai chamar o outro, vai chamar o outro. Né? Principalmente a gente sabe que isso acontece muito, tem local mais no interior que é um médico só no plantão. Então a pessoa fala, não, mas o médico quer ir dormir. Né? Não é a realidade de todo mundo. Obviamente tem aquele profissional que não atende de forma correta, mas tem muito médico que trabalha de forma correta. Ele está ali para atender, mas vai chegar uma hora que esse cidadão vai estar com o corpo dele, com a mente dele, né, sobrecarregada. E isso é algo que eu acho que tem que ser desmistificado e tem que passar a ser discutido com mais responsabilidade. E a ótica, Jota e Marcílio, tem que ser visto dos dois lados. O que está acontecendo com esse profissional? O que está acontecendo com a população, para entender de forma global por que uma coisa, né, por que um atendimento ali num determinado plantão ele não está sendo adequado. Precisa de mais profissional, precisa dar mais tempo para esse profissional, para ele atender, para ele criar vínculo com o paciente. Né? Senão, com 3 minutos de atendimento, 5 minutos de atendimento, não dá para você perguntar nada. Você tem que perguntar só o que está sentindo, onde que está doendo e resolver aquilo ali para chamar o próximo, e o próximo, e não parar nunca. Então é uma situação muito complicada. Cara, doideira, mano. Cara, e a gente teve aí, né, esses tempos atrás aí, a famosa Covid, que veio, né, que arrebentou aí, que levou muita gente. Cara, nessa época dessa Covid, qual foi o momento mais foda pra você, mano? Que você olhou e falou assim, puta, né? Aonde você tava nesse momento? Como que foi pra você quando, principalmente você do sindicato, presidente do sindicato, quando chegou essa notícia toda, como que foi pra você? No começo da pandemia, todo mundo teve um período de todo mundo apavorado, né? A população apavorada e com certeza os profissionais também com medo. Sim. Né? Eu sei que até porque eles foram os primeiros, né? Era o primeiro. A linha de frente eram os profissionais de saúde. Dentre eles, vamos falar especificamente dos médicos. E no começo da pandemia não havia material de proteção individual para esses profissionais. Esses profissionais foram. Teve, obviamente, aqueles mais velhos, que tinham a saúde mais expostas, que foram colocados de uma forma para poupar essa saúde, que eles eram mais vulneráveis. Teve aqueles que, por medo, né, do desconhecido,
obviamente que o medo é uma coisa que você muitas vezes não consegue dominar. Sim. E a gente tem que entender o ser humano numa situação dessa. E esses profissionais também ficaram com medo de morrer. E no começo do Covid eu fui atender em alguns locais e passei por isso. Você ia, você não sabia se ia pegar, você tratava pacientes gravíssimos que tinham, você sabe disso, você teve Covid teve uma situação gravíssima, então você não sabia se você ia pegar, se você não ia pegar, se você ia levar para tua casa e ia passar para sua esposa, pro seu filho, pro seu avô, pro teu pai, tua mãe, então você não sabia de nada, então você tinha que ir ali e enfrentar com o que tinha e rezar para que tudo desse certo. E esse período foi um período difícil, realmente. E foi muita novidade, eu fico imaginando assim que era tudo novo, até a questão do entubamento, para muitos ali, principalmente para o interior, era muita novidade. Tinha profissionais ali que estava vendo um negócio de intubação, que era algo novo, que era uma novidade realmente. Quando começou esse negócio de intubação aí, foi muito assustador. Na realidade, a intubação, o médico ele tem que sair preparado da faculdade para realizar esse tipo de procedimento. É um procedimento de urgência que ocorre com uma frequência. Obviamente, por se tratar de uma doença respiratória grave com evolução para uma insuficiência respiratória aguda, esses pacientes, muitos evoluíam com necessidade de ser intubado, né? Então, a realidade era essa. E aí a gente pôde ver no Brasil, né, e no mundo, não só no Brasil, no mundo, o caos que foi de locais que não tinham oxigênio, que não tinham materiais para realizar a intubação. E a gente pôde ver também uma coisa que poucos falaram aqui, né, da fragilidade do sistema de saúde, principalmente do público, né? Será que tudo que era atribuído de negativo para o público, a gente vai falar aqui que o SUS é o melhor sistema de saúde público do mundo hoje, o que mais abrange a população, excelente em vários quesitos, importantíssimo para o Brasil, porque a gente sabe que tem país aí que se a pessoa não tem um plano de saúde, ela não tem atendimento médico, países grandes e importantes no cenário mundial, né? Agora, e a gente viu uma situação em que as pessoas puderam acompanhar que não eram os profissionais, porque o que salvou o sistema de saúde no Brasil, e eu tenho certeza disso, foram os profissionais de saúde aqui do Brasil, principalmente todos eles, que improvisaram com o que tinha e puderam salvar o máximo de vidas possíveis que salvaram. No Brasil faleceram centenas de milhares de pessoas, a gente acompanhou, né? Mas eu tenho certeza que muitas foram salvas principalmente pela atuação dos profissionais de saúde brasileiros, dentre eles os médicos brasileiros, que sempre souberam improvisar no sistema público, né? Principalmente o sistema público, para poder oferecer uma saúde de qualidade para a população, e a gente sabe que a população ela não enxerga dessa forma, principalmente porque quando se está doente, Jota, quem está doente não está se sentindo bem. Então o psicológico dessa pessoa já está ruim. Já está mexido. Né? Já está mexido, né, Marcílio? E assim, a pessoa ela tende a ficar, até com uma medida de proteção, ficar mais aguçada, muitas vezes mais agressiva, que nem se falou, e agride o profissional, né, perde a cabeça. E obviamente que isso a gente não pode aceitar em nenhum local, a agressão não se dá bem em nada, né? A gente tem que resolver tudo com diálogo, mas a gente via que a gente vivenciava essa situação de que esses profissionais eles iam lá, improvisavam, faziam o que tinha na mão e salvaram muita gente. Cara, a gente sabe que essa doença deixou muitas sequelas nas pessoas que tiveram, tá? É fato. Né? Um teve sequelas na fala, de memória, movimentos, mas qual foi a sequela que essa doença, que essa pandemia, ela causou para a galera de linha de frente, para médico, para enfermeiro?
o que ela causou, cara, nesses profissionais da saúde? Porque vocês lidavam com a morte. Uma coisa é você lidar com a morte uma vez ou outra, você está ali, você está vendo ela. Mas nesse caso, vocês lidavam com a morte constantemente. A morte era algo dia a dia, presente, né, praticamente. dia a dia de vocês, hora a hora de vocês ali, a morte era muito constante ali para vocês ali. Então, vocês estavam lidando com a morte diariamente. Todo dia ela estava ali com vocês. E como que foi isso para vocês, como profissionais da saúde? Qual sequela essa coisa deixou para vocês, Gustavo? A gente viu muitos profissionais de saúde evoluírem com problemas psicológicos, principalmente relacionados à exposição muito grande ao trabalho. Esses profissionais, eles trabalharam com cargas horárias muito aumentadas. Profissionais que muitas vezes trabalhavam, como você perguntou previamente, do tempo de hora de trabalho, que faziam 12 horas de trabalho, muitos faziam plantões de 24 horas, né, faziam plantões de 36 horas, principalmente no interior, para poder suprir a demanda e, com certeza, uma demanda de trabalho mais aumentada, que foi a pior pandemia aí dos últimos anos, né? Então, a gente viu muito profissional sair com problemas relacionados à parte psicológica por essa grande exposição de trabalho que tiveram, em conjunto com a vivência negativa de terem, como você falou, uma experiência tão mais pesada com a morte como esses profissionais tiveram no cotidiano, onde sempre se falecia os pacientes e se falecia pacientes novos, de todas as idades, pacientes que previamente não tinham nada, pegavam a doença e em menos de uma semana a pessoa sadia que estava trabalhando, que estava pai de família, mãe de família, estava ali trabalhando sem nunca ter tido nenhuma doença, foi lá e apresentou uma doença que ceifou a vida em tão pouco tempo. E a gente convivia com as famílias dessas pessoas, e como era difícil para a família dessas pessoas, né, entender aquela situação, e a gente, como médico, vivenciando tudo aquilo. E com certeza, por mais que você se programe psicologicamente para você tentar lidar com aquela situação, aquilo vai te atingir, não tem como não atingir, você vai sentir aquilo e vai levar aquilo com você e vai levar aquilo pelo resto da vida. Cara, vamos supor que agora ele não estava sabendo dessa também. Agora quero ver como que ele vai ser agora. Agora quero ver, pra gente poder encerrar. Você vai apertar ele? Eu quero ver se ele é bom, eu quero ver se ele tem rabo preso. Vamos supor que agora Deus chega aqui pra você. Pá! Deus desceu. Fala, Marcelo, é o seguinte, eu vou te dar 3 poderes. Primeiro poder, você vai ser o secretário de saúde do Brasil. Você vai ser o cara. Qual seria a sua primeira atitude como secretário de saúde do nosso país? O que você faria? Ou ministro, né? Ministro, né? Ministro da saúde é melhor, né? Vamos por ministro, chique, fica... só pra... Secretário, né? Não, só porque eu sou humilde, né? Ministro, tá. Ministro, não. Então, você vai ser o ministro da saúde do Brasil. Qual seria a sua primeira atitude? E como que você enxerga a saúde do Brasil, cara? Não só como médico, mas como ser humano, como pessoa. Jota, partindo do pressuposto que aqui, dentro do Brasil... Partindo do quê? Partindo realmente de que aqui no Brasil a gente tem uma diferença. Como citamos previamente, o SUS, ele atende a população. Dentro das suas limitações, ele atende a população e atende de uma forma a todos, de uma forma universal, que é um dos princípios do SUS. E a gente conhecendo a realidade de outros países, como falamos aqui, países grandes, importantes no cenário mundial, não é só um não, onde se a pessoa ela não tiver dinheiro para pagar a saúde ali pública, ela não recebe atendimento. Ela tem que ter um seguro de saúde para ser atendido. Então esse é um primeiro passo importante aqui dentro. O SUS ele tem que ser valorizado. Ele tem que ser valorizado de uma forma séria e uma forma onde todos colaborem, não só quem é da saúde, mas quem fornece material, quem está nos cargos de chefia do poder público da saúde, né? Essas pessoas enxergarem que com saúde não se mexe, que com saúde não se brinca.
Essas pessoas têm que entender que o que é da saúde é para ficar com a saúde, é para ser aplicado de uma forma correta. E a gente sabe que não é assim que acontece, infelizmente, não só aqui no país, como em outros países também. A gente sabe que muito do dinheiro da saúde ela se perde. Então, o primeiro passo era a consciência de todos, né? Não quero parecer ingênuo, mas de que quando se mexe com o recurso da saúde de uma forma negativa, você está matando gente. Esse é o primeiro passo, né? Então, todo mundo ter direcionado da importância de que esse dinheiro ele vá para comprar material de boa qualidade, que vá para se fazer investimento em saúde primária, na atenção básica, de ter em cada local ter uma atenção básica fortalecida que resolve 70% de todos os problemas de saúde. Investir nos nossos hospitais. A gente vê que muitos hospitais públicos, Brasil afora aí, eles não têm uma situação tão boa quanto se vê na iniciativa privada. Muitos têm carência de materiais, né? Não tem medicações. Então isso teria que ser mudado, né? Entender que aquela pessoa que desvia dinheiro da saúde, ela está matando gente. No meu ponto de vista é bem essa questão. E além de fortalecer essa questão, a gente tem que investir na formação, uma formação sempre humanizada dos profissionais também, para poder atender dentro da saúde pública e valorizar esses profissionais com condições de trabalho dignas, com salários bons, para que a gente tenha em todas as esferas, tanto na parte de material quanto de recurso humano, pessoas capacitadas e materiais de boa qualidade para fornecer para a população. Beleza. E aí você vira do Estado. Então, Jota, eu penso que a gente tem que fortalecer as unidades hospitalares aqui do Estado cada vez mais. A administração estadual tem que olhar com carinho aos hospitais regionais daqui do Estado. Sempre promover a renovação de material, o espaço físico também com qualidade, manter medicação dentro dessas unidades, de tudo quanto é ordem de tratamento, tem que ter, né? E valorizar os profissionais, médicos, enfermeiros, plano de cargos e carreiras, trazer esse pessoal para ser um profissional ali da saúde pública, como já existe em vários outros locais. Tem locais que, por exemplo, existem planos de cargos e carreiras para os profissionais de saúde. Esses profissionais se voltam, como por exemplo um juiz, um delegado, né? Se volta para atender naquele propósito. Então, essas questões eu acredito que sejam interessantes. E agora, e na nossa casa? E no nosso estado, no nosso município? Se você fosse hoje, o que você faria? Campo Grande, principalmente, tem que fortalecer a atenção básica. Vem de um processo de fortalecimento já de algum tempo, criação de unidades de atenção de saúde da família, né? As unidades básicas de saúde da família, essas têm que ter um foco nessas unidades. A saúde primária é o que resolve a saúde. A gente vê, infelizmente, e isso é fato na mídia, muitas unidades básicas de saúde da família com condições estruturais ruins, chovendo dentro. Isso é fato. Você abre um jornal hoje aqui da capital, choveu forte, todo mundo manda vídeo de caindo dentro ali da unidade, né? Então tem que ver essas unidades com bastante carinho, porque no plano de atendimento federal, estadual e municipal, o município, e principalmente quando o município é gestão plena, ele gerencia o seu recurso, ele tem que focar o máximo possível na atenção básica. Então eu penso que Campo Grande tem que continuar com esse foco na atenção básica, né? E também na questão de fornecer exames de uma forma muito mais ampla, e também
a questão do centro de especialidades médicas, ampliar o acesso às especialidades. Quando o médico da família não resolver aqueles 70%, sobrarem os 30%, os pacientes vão para as especialidades médicas e têm acesso a essas especialidades médicas. Que massa. Cara, você pegando essas deixas suas aí, eu acho que eu fico imaginando aí, a gente tem 29 vereadores aí, temos uma galera toda. Eu fico imaginando que se essa galera dependesse mesmo, assim como várias pessoas dependem do serviço público, do SUS, se esses caras acham que se eles dependessem também desses procedimentos, de ir num posto de saúde para ser atendido, porque hoje um cara desse, ele tem ali um plano particular, ele tem um hospital particular, onde ele vai a qualquer hora. Mas acho que quando a pessoa começa a depender disso, ela começa a sentir realmente o que uma pessoa que está ali numa fila 40 dias, 30 dias, 2 horas, 3 horas esperando, e como se fosse muitas vezes o médico ali trabalhando, dando o melhor dele, suando, cansado. Eu acho que se a galera começar a se colocasse também nesse lugar, eu acho que a nossa saúde melhorava. Eu acho que tinha uma melhora muito boa. Porque imagina um vereador começar a ir no posto de saúde. Um vereador vai ser internado, não, vamos internar ele lá no regional, vamos internar na Santa Casa. Mas não no 5º, mas lá no 1º andar e tal. Entendeu? Vamos internar esse cara lá no hospital, né? Vai lá, fica internado lá, vai para um posto. Então eu acho que eles iam começar a valorizar tanto o profissional como o sistema. Porque você ia começar a viver aquilo, você ia começar a experimentar daquilo. Porque é a mesma coisa, eu tenho um restaurante e na hora de comer no meu restaurante eu vou lá no seu. Ou seja, a comida do meu é tão ruim que nem eu estou comendo. Então muitas vezes eu acho que a galera que está lá em cima, eles olham e falam, não, tá bom, eu tenho meu plano de saúde, deixa pra galera se virar, sei lá, de repente estou errado. Né? Mas eu acho que se a galera olhasse um pouquinho assim com essa questão de amor mesmo, né? Falou, não, peraí, cara, vou ver como funciona esse negócio aí na real, vou lá. Vou ficar numa consulta num posto, vai ser internado? Não, vai pro SUS aí, filho. Aí acho que os caras iam... Mas o duro é deixar chegar nesse ponto. Nesse ponto, né? Ele já tem... Independentemente daquelas pessoas que têm acesso a um plano de saúde privado, né? Eu acredito que quem está em questões de gestão, elas têm que trabalhar, como a gente falou anteriormente, tem que trabalhar para fornecer saúde de qualidade para todo mundo. E ela só fiscalizar, bicho? Tem vários, assim, eu vou até fazer uma consideração aqui. Tem vereadores que a gente está vendo também, eu vou dar um exemplo aqui, né? O Dr. Vitor, vereador aqui de Campo Grande, está correndo atrás da saúde, criou a Casa Rosa, sim, a Casa Azul agora, verdade, uma coisa bastante bacana. Então a gente tem exemplos muito bons também dentro da Câmara. A gente espera que esses exemplos bons eles se multipliquem cada vez mais dentro de todas as casas legislativas, né, do país, não só aqui de Campo Grande, para que a nossa população tenha acesso a uma saúde digna. Não, e outra coisa, como você falou assim, né, cara, tem muitos projetos bons, mas assim, projetos que tem que ser também, tem que ter, mas projetos que tenham sustentação, porque não adianta você abrir um posto perto da minha casa, mas na hora que eu precisar do posto, não tem nenhum remédio, não tem nenhum médico lá no posto, eu tenho que ir lá para o Coronel Antonino, ou lá para o Popular, não sei para onde, porque lá no posto que abriu, só inaugurou o posto, não tem nada. Então é necessário também ter isso, porque assim, inaugurou um posto de saúde perto de você, pô, bacana, mas chega lá, não tem médico, não tem nenhum anador, você não tem nenhum Doril, não tem nenhum Buscopan pra você tomar na veia, é complicado. O que a gente falou aqui, a gente tem que entender que não é só a unidade, não é só a casa, né? Não é só o local, não é só a medicação, não é só os profissionais que estão atendendo lá dentro. Tem que ter um esforço para que tudo isso esteja trabalhando em equilíbrio e que todos esses, tanto o profissional, quanto o local, quanto as medicações, quanto os equipamentos estejam de acordo, estejam trabalhando de uma forma harmônica e com qualidade. Hashtag aí, ó, próximo presidente da República, Marcelo Santana. Marcelo, eu quero te agradecer, cara, por esse podcast. Falar que foi muito bom ter você.
E já avisando, galera, em breve a gente vai ter o Tereré com Saúde aqui também. Vamos estar fazendo sobre vários temas, trazendo vários profissionais da saúde. Cara, para mim é uma honra ter você aqui. Sabe tanto que eu te admiro. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso para você, meu irmão. Eu que agradeço mais uma vez aí por você lembrar da gente, de ter chamado a gente para vir aqui. E desejo um sucesso para você, com o Marcílio, é um método, você sabe que eu sou um cara meio antigo, né? Podcast, né? É uma situação fantástica aí, que eu tenho certeza que vai ser a projeção da mídia aí do futuro, vai ser em cima. Sim. Porque isso daqui eu vejo como uma situação que é o bate-papo, é o que todo mundo gosta de ver, que é o real, é o que acontece, é a entrevista ali sem planejamento, sem, como é que fala, maquiagem. Cara. Então, parabéns aí para vocês, obrigado, aí pelo podcast. Valeu, muito obrigado. Valeu, gente. Para você, um bom final de semana, uma ótima sexta, um bom sábado, um bom domingo. Segundona, estamos de volta ao vivo. Fique com Deus, que Deus te abençoe. E até segunda. Valeu, gordinho. É isso aí. Lembrando, dá um like, se inscreve no canal e tem a nossa loja aí no cantinho, nesse QR Code aí. A loja do Tereré com Bobagem. Você vai encontrar caneca, tem copo. Tem boneco inflável. Boneco inflável tem. A caneca tá muito bacana, essa caneca. Então se mostrar ela, se ela aparecer lá. Deve aparecer. Vai não quer aparecer. Não tem jeito, é essa aqui, ó. Pronto. Isso. Agora foi, hein? É isso aí. Então ali naquele QR Code ali você tem acesso à loja do Tereré com Bobagem. É só se inscrever no canal, acessa a loja e é isso aí. Vamos embora. Valeu, fui, beijo na bunda.